E aí, seus lindos, tudo bem? Vocês estão de parabéns, vocês merecem biscoitinho, estrelinha, abraço, e eu estou muito feliz, de verdade. Então vamos fazer um vídeo longo, inevitavelmente longo, porque ele é muito importante, ele tem muita informação a respeito do Mac e a respeito da importância de tudo o que aconteceu. Eu trago boas notícias. Na verdade, assim, vocês já tiveram boas notícias e eu vou trazer uma boa interpretação em cima dessas boas notícias. Boa da impressão que é de qualidade muito boa, né? Não, é uma interpretação otimista em cima das coisas boas que aconteceram. Para você entender o que isso daqui tudo significa, eu vou ter que fazer uma volta enorme. E aí a gente vai voltar lá atrás, vai falar sobre escola sem partido, sobre um monte de coisa. Eu vou tentar fazer essa conversa da maneira mais neutra possível. Inclusive, como eu não tenho como descrever toda a verdade, porque a verdade ela é muito complexa, ela depende de inúmeras nuances, tem que ser vista de vários ângulos, e é muito difícil alguém que tenha conhecimento e profundidade para descrever para vocês toda a verdade. Eu vou dizer só o que eu enxergo daqui de fora, do lugar de onde eu estou. Então, eu vou tentar passar um pouco da minha vivência para vocês entenderem a coisa do meu lado, para depois vocês dizerem como é que vocês pensam e compartilharem comigo as experiências e a opinião de vocês, para ver se a gente amadurece a maneira como nós todos aqui pensamos. Eu estou trabalhando aí mais da metade da minha vida como educador. Embora eu não trabalhe em escolas, eu trabalho muito com educação, diretamente ligado à educação. E eu percebo uma coisa engraçada e umas coisas questionáveis. Então, eu morei muito tempo fora do país, então, tipo, eu me eduquei aqui na década de 80 e 90, sou velhinho. Fui pro Japão, passei 10 anos fora. E quando eu voltei em 2010 e cheguei aqui e vim morar aqui do lado da USP. E aí eu comecei a conversar com essa galera toda que mora aqui do lado, que estuda aqui do lado, e eu comecei a perceber umas coisas que, tipo, pra mim eram muito estranhas. E a coisa mais estranha que eu percebi é que todo mundo pensava muito igual. Todo mundo pensava muito igual. Então, independente de que partido você seja, independente de quem você tenha votado, independente de quem eu tenha votado, o fato não é assim se o partido é bom ou ruim. O fato é que tem muita gente pensando a mesma coisa, muita gente pensando igual. E aí, assim, rola um papo de que a USP esquerda e que a USP ela doutrina todo mundo, que quando você entra na USP você sai cego ou doutrinado. Seja isso pro bem ou pro mal, você sai pensando da forma que todo mundo pensa lá dentro. Mas eu falei, não, cara. Tem gente do primeiro ano, eu conheço um monte de gente do primeiro ano que pensa exatamente da mesma forma que todo mundo que já estava ali. Então, essas crianças estão vindo, esses adolescentes estão vindo já com a cabeça feita. Então, tem uma coisa muito mais profunda aí acontecendo. E não entramos no mérito de se esse partido que eles defendiam é bom ou ruim, e se eles estavam lutando contra inimigos que fossem bons ou ruins. Não estamos falando da validade da causa das lutas deles. Estamos falando que todo mundo pensa igual, e assim, não existe uma única vertente de pensamento boa no mundo, e se você se atém a uma única e não escuta as outras, é porque você está meio errado, você está se fechando ao diálogo e à evolução. Beleza. Quando eu percebi que isso era um problema que vinha desde muito antes, eu falei, cara, eu saí da escola numa época em que o PT estava começando a se fortalecer, e sim, o PT deve ter feito alguma coisa aí que mudou essa galera. Por isso que quando surgiu o Escola Sem Partido, eu me interessei muito nele, e eu comecei a buscar. Então, estamos contando a minha história para você entender como eu penso a respeito disso. Não estamos falando de escola partido. Não, enfim, eu vou me posicionar, então, independente do que você pensa, o máximo que você vai fazer é vomitar ódio aqui. Mas estou contando a minha experiência, depois você conta a sua. Quando eu comecei a estudar a escola sem partido, o discurso dos caras que criaram a escola sem partido, ele derretia, né, nos meus ouvidos, soava como música. Eu falava, meu Deus, cara, como o mundo precisa disso, porque realmente eu moro aqui do lado da USP e eu converso com as pessoas e eu vejo que isso é real mesmo. Isso, Fausto, de anos atrás, não de hoje. Estou contando a minha trajetória para eu chegar até aqui. E eu falei, cara, realmente tem uma doutrinação, sim, o que esses caras estão falando faz sentido. Eu comecei a ler inúmeros depoimentos, escutar inúmeros depoimentos e falar, não, isso precisa ser feito, isso tem que ir pra frente. Só que aí, assim, quando eu comecei a ver um monte de influenciadores, um monte de pessoas que trabalhavam na liderança desse projeto, eu comecei a ver muito sobre a demonização do Paulo Freire. E aí, assim, estamos falando de uma coisa muito recente, porque até então eu estava acompanhando essa história de longe, eu não me envolvi diretamente nela, só escutava. Quando eu comecei a ver a demonização do Paulo Freire e dizendo que ele era responsável por toda a desgraça que a educação tinha se tornado, eu falei, não, tem alguma coisa estranha aí, porque esse cara, ele é escutado, né, em outros países, não é possível que ele é tão ruim assim. Peguei os livros do cara e fui ler, e quando eu terminei de ler, porque o meio é super romântico, vocês ficariam emocionados se eu desse meus depoimentos das minhas leituras.
Mas quando eu terminei de ler, a conclusão que eu tinha era que a escrita era boa, o conteúdo era bom, mas é que ele era manipulável. Sabe um livro muito bom que é manipulável? Bíblia. Então, assim, você pode pegar a Bíblia e pegar uma igreja e a partir de interpretações da Bíblia você pode salvar a vida de todo mundo. Você pode dar a todo mundo uma vida muito melhor do que eles têm. E essas pessoas vão ser eternamente grátis não. Essas pessoas serão eternamente gratas a você, padre, intérprete da Bíblia, e a Bíblia em si, por você ter salvo a vida delas. Só que esse mesmo livro, ele pode ser usado para estimular um exército a invadir uma fronteira para exterminar pessoas que não são cristãs, como já aconteceu muitas vezes aí ao longo da nossa história. Sim, esse livro pode ser usado. Soldados que nem conhecem o livro tão profundamente assim podem matar um monte de gente em nome de Deus. E aí eu acho que nessa salvação dessas pessoas e nesse extermínio todos, eu acho que Deus e a Bíblia em si, eles têm pouca culpa e pouco mérito, porque na verdade são esse general e esse padre aqui que estão fazendo um grande trabalho. E isso, não estamos falando da existência de Deus, pelo amor de Deus, e não estamos falando da validade da Bíblia como palavra dele. Logo, os livros do Paulo Freire, eles eram mais ou menos assim também. Então era uma escrita muito boa, mas o cara ele tem um certo viés político que pode ser muito bem aproveitado, Mas ainda assim eu falei, não, cara, não é possível que as escolas estão fazendo esse tipo de doutrinação. Em alguns casos extremos sim, mas não todos. Aí quando eu comecei a me aprofundar mais ainda nas coisas, nos carros-chefes do Escola Sem Partido, por exemplo, aquele cartaz que deveria estar na sala de aula, aí eu falei, não, cara, eles têm um objetivo bom, mas na verdade eles estão lutando com as armas erradas, eles estão aplicando métodos errados, porque eles estão demonizando o professor. Inclusive nessa época eu estava bem putaço com as coisas que eu estava descobrindo, e eu fiz um vídeo a respeito do Escola Sem Partido, que eu vou ver se eu linko aqui depois, se vocês quiserem ver. E agora eu acho que se eu assistir esse vídeo eu vou perceber que eu não falei tanta besteira assim, porque na época eu já percebi que a Escola Sem Partido ele estava mais querendo lutar contra o partido de situação do que lutar pela educação das crianças. Então, me pareceu assim, que os caras não queriam reformar a educação e melhorar a educação. Os caras estavam lutando contra a situação porque não queriam que esses caras falassem. Queriam silenciar esses caras, censurar esses caras e colocar o professor como inimigo. Aí eu falei, não, cara, o professor não é o seu inimigo, você tem que saber quem o seu inimigo é. E colocar um cartaz lá para as crianças que não têm capacidade de interpretação, você pode colocar um monte de criança para cantar o hino nacional o dia inteiro, isso seria bom, tá? No dia inteiro não, né? E todo dia também acho que não precisa. Mas uma vez por semana lá, você cantar o hino nacional, ter cerimônias que faz com que as pessoas tenham unidade, isso é legal. Você vai fazer uma criança cantar um hino, ela vai ficar curiosa para saber o que é lábaro, o que é ostentas. Ostentas hoje todo mundo sabe, mas tem, né, penhor, tem um monte de vocabulário. Eu, por exemplo, comecei a me interessar por vocabulário, por significado das palavras, porque de vez em quando eu tinha que cantar o hino nacional na escola, ou pelo menos ouvir. Então, eu não acho que isso seja prejudicial. Incutir um pouco de patriotismo, incutir determinadas cerimônias para que as pessoas se sintam um povo, isso é bacana. Mas, eu me perdi, né? Mas você pode fazer um monte de criança cantar um monte de coisa que elas não sabem nem o que é? Pode. E você pode ter um cartaz numa sala de aula que a criança tem que olhar todo dia, mas ela não sabe interpretar direito o que aquilo significa? Sim, também. Mas ali, aquele cartaz da Escola Sem Partido, ele só serve para uma coisa, para ser uma mensagem subliminar na cabeça do aluno todos os dias da vida dele, para que ele pense, esse professor está querendo me foder, eu não posso deixar. Esse professor está querendo me enganar e eu não posso deixar. Aquele cartaz é uma mensagem. Eu não posso confiar no meu professor. Eu não posso ter uma relação de confiança na pessoa que me educa. Esse cara é meu inimigo e eu não posso deixar ele me enrolar. O cartaz ele serve para isso. E todas as punições são para fazer o professor trabalhar com medo. Hoje o professor já é tratado com desrespeito na sala de aula, como se ele não tivesse nada de valoroso para passar para os alunos, como se nada daquilo que ele tem para ensinar servisse para a vida prática dos alunos. Os caras são extremamente maltratados, mal remunerados e desrespeitados. Você teria um cartaz que ainda daria poder para os alunos revoltados prejudicarem a vida do cara. Aí eu falei, não, o Escola Sem Partido ele realmente está encaminhado. Mas aí eu comecei a fazer teorias na minha cabeça de que, na verdade, sim, era uma mera luta contra o PT, contra o partido que está aí, precisa tirar esse negócio aí, precisa silenciar esses caras. Quando o Bolsonaro começou a ganhar, eu falei, cara, você quer ver que esse cara vai ganhar e a Escola Sem Partido vai morrer?
porque as pessoas elas vão perder o interesse de mexer nisso. E eis que a gente ficou sabendo que o Escola Sem Partido ele foi arquivado. Por quê? Porque depois de lutar por ele durante anos, durante muito tempo, depois de ter feito inúmeros debates, depois de ter levado isso para as universidades, para a televisão, depois de ter feito um puta de um barulho a respeito disso, quando os caras foram finalmente votar essa desgraça, o que acontece? Não formou quórum. Teve presença de todo mundo lá, mas eis que os caras foram, marcaram presença e foram embora. Olha aqui. Olha aqui, isso aconteceu porque os deputados, principalmente a favor do projeto, eles marcaram presença, mas deixaram o local na sequência. O projeto ele foi arquivado, e se um dia você quiser desenterrar a Escola Sem Partido, você vai ter que começar do zero e vai ter que resetar e vai ter que começar todos os debates. Por que a Escola Sem Partido morreu? Porque ele não era mais necessário. Por quê? Porque o PT tinha perdido. Então você percebe que a Escola Sem Partido ele nunca foi sem partido, ele sempre foi do partido contra. Ele sempre foi do partido de oposição. Não estou dizendo que a situação esteja certa, e não estou dizendo que esses caras aqui estejam, que esse esteja certo ou errado, ou que esse esteja certo ou errado. O que a gente está vendo é que o interesse aqui é de um partido contra o outro, e não a favor das nossas crianças que precisam estudar. Isso me deixou puto. Agora vamos lá. Precisamos mudar um pouco a educação que está acontecendo? Precisamos. Só que não dessa forma que está acontecendo. Como eu vejo a educação de hoje? Você vê esse livro aqui, que foi lançado no mês de fevereiro, no começo do mês, e eu devorei esse conteúdo, e ele é muito bom, cara. Como eu queria que esse livro existisse em português, e como eu queria compartilhar alguns trechos dele. Na verdade, eu acho que eu vou. Então, ensinando com a pobreza em mente. Esse cara, ele dedicou a vida dele a estudar os efeitos da pobreza na educação das crianças, o quanto as crianças aprendem diferentes, quais são as dificuldades extras que elas têm pelo fato de elas serem pobres. E é espetacular. Então, assim, o estudo que ele fez de crianças que chegam na escola com fome, chegam na escola tendo apanhada, chegam na escola fragilizadas, sem perspectiva de futuro, sem saber para que a educação delas vai servir. E quando você pega os piores casos de estudo dele, você chega muito perto daquilo que a gente tem na nossa sociedade, aqui na nossa comunidade. Então você percebe que é muito semelhante. A criança, o brasileiro, ele tem pais que em média não tiveram uma educação muito boa, não tem muita bagagem acadêmica, então ele está indo lá adquirir uma coisa que os pais dele não têm e que conseguem viver bem sem isso, quer dizer, bem sem isso. Mas ele olha para aquele conteúdo todo e ele não vê esse conteúdo como aplicável. Quando ele começa a estudar matemática, geografia e história, ele olha para a comunidade dele, para o mundo dele onde ele vive, e ele não vê aplicação para esse conhecimento. Então, a taxa de abandono nas escolas é muito grande, a taxa de pessoas que vão para a escola e sem perspectiva, sem saber muito bem para que vão usar esse conteúdo, é muito grande. E o que esse cara fala? Você tem que saber trabalhar isso. Uma das coisas que esse cara mais defende no livro dele inteiro você tem que oferecer à criança empatia, jamais pena. Talvez essa parte seja a parte mais importante do vídeo, então presta atenção, porque você tem que pensar como é que a nossa educação foi feita nos últimos 16 anos. Ele fala, você tem que dar educação com empatia, não com pena. O que é empatia? Eu sei que você está com fome, eu sei que você apanhou na sua casa, eu sei que você olha para esse material e não sabe onde você vai aplicar, eu sei que você tem poucas perspectivas de futuro, mas a gente tem que pegar você e te educar e ver que conhecimento você consegue absorver para associar com as pessoas que você conhece para tentar gerar riqueza e trazer uma vida melhor para você. É essa a mensagem que você tem que dar para a criança. Não importa em que bairro ele mora, não importa quão fodido ele seja, você tem que chegar para ele e mostrar, eu entendo as dificuldades que você passa, a gente vai ter que superar essas dificuldades para que você aprenda alguma coisa que seja útil para o seu futuro e para a sua vida. Esse é o trabalho da escola. Esse é o trabalho do educador, mas não é o que nós fazemos. Não é o que nós fizemos nos últimos 16 anos. O que nós fizemos nos últimos 16 anos foi o que esse cara falou para não fazer, que é ter pena do aluno e falar, coitado, você está com fome, coitado, você não aprende porque você apanhou na sua casa, coitado, você aprende porque seus pais são pobres e você mora numa comunidade pobre e você não sabe onde você vai aplicar esse conhecimento. Coitado, você é pobre. E por que você é pobre? Porque tem rico no país. Me fala se não é basicamente o que foi ensinado para as crianças nos últimos 16 anos.
Então você chega para uma criança e incute na cabeça dela durante 16 anos, você é um fudido na vida. Por quê? Porque não tem igualdade no país. Por quê? Porque tem gente rica. Por quê? Porque tem gente que planta muita soja. Porque tem gente que tem muito banco. Porque tem gente que é muito rico e você só se fode. Você é pobre. Você não comeu para chegar aqui. Você apanhou do seu pai na sua casa. Então você você eu tenho pena de você. E quando você tem pena de uma criança que está em fase de desenvolvimento, o que você gera? Low expectations. Você gera baixas expectativas dela em relação a si mesma. E quando você gera baixa expectativa dela em relação a si mesma, ou seja, não importa quanto você se esforce, você é pobre. Não importa quanto você se esforce, você apanha na sua casa. Não importa quanto você se esforce, tem gente rica ostentando riqueza e você é aí fudido. Não importa o quanto você se esforce, você nunca vai conseguir desenvolver nada. Essa pena gera conformismo, baixa expectativa, vitimização. Quando na verdade o que você deveria estar fazendo? Você é pobre e logo você tem que se esforçar mais do que os outros. E a gente precisa te oferecer um ambiente onde você possa desenvolver conhecimentos de valor, onde você possa criar conexões com pessoas, para com elas gerar riqueza. Produzir coisas que tenham valor, para que vocês troquem coisas que tenham valor, para que vocês enriqueçam junto ao longo do tempo. Embora exista gente rica, a gente precisa no nosso núcleo da nossa comunidade descobrir como é que a gente vai começar a enriquecer aos poucos. Isso foi negado às crianças durante os últimos 16 anos, que está 50, eu estou falando de 16, porque eu estou analisando só um curto período da história. Mas isso vem desde as capitanias hereditárias. Ninguém queria que as crianças aprendessem alguma coisa para começarem a gerar riqueza. Por quê? Porque é tudo meu. Eu sou dono dessa capitania, vocês não têm nada. Você só vai conseguir alguma coisa sendo meu puxa-saco. Você só vai conseguir o que eu te der. E o que nós fizemos? Uma geração de pessoas que estão falando, cadê o que você vai me dar? A gente tinha um dono de capitania hereditária que falava, você só tem o que eu te der e você tem que fazer o que eu quiser. Agora a gente tem um monte de crianças falando, cadê o que você vai me dar? Porque eu vou pro SUS porque você me dá. Eu pego o Bolsa Família porque você me dá. São coisas ótimas, tem que ter. Eu pego o remédio de graça porque você me dá. Cadê? O que mais você vai me dar? Por quê? Porque a pessoa se sente incapaz. Porque foi, durante toda a educação dela, reduzida a nada, a um merda pobre, de bosta que nunca vai chegar a lugar nenhum. Ele foi reduzido a alguém que se resume e que se limita a reivindicar mais direitos, sendo que ele não sabe de onde é que essa riqueza está vindo, como é que essa riqueza está sendo gerada, como é que ele interage com as pessoas no mundo em que ela vive. Essa criança não sabe. Essa criança não sabe. Então você chega todos os anos aqui do lado da minha casa, uma geração, uma legião de crianças falando, eu odeio os ricos, porque graças à existência desses ricos é que eu cresci numa comunidade de bosta. E a gente precisa pedir mais, porque a gente tem direito, a gente merece. É uma geração de gente alienada que não pensa como é que ela vai se unir para gerar riqueza, para conseguir pagar uma tarifa de transporte mais caro. Então, o que eu esperava desse governo? Eu nunca fui tão inocente de achar que isso ia acontecer. Mas o que é de se esperar de um governo? De um governo que fez uma escola sem partido? É que ele chegasse para o MEC e desse autonomia para o MEC e que dissesse, eu quero que você trabalhe na educação dessas crianças. Eu quero que você, MEC, leia essa bosta desse livro aqui. E incuta na cabeça das nossas crianças que elas precisam desenvolver conhecimento de valor para que elas aprendam a gerar riqueza quando elas crescerem na vida delas, para que elas tenham liberdade de escolha na vida delas. Você, MEC, é responsável pela educação dessas crianças, mas não. O que você faz? Você fala que a criança vai cantar o hino nacional e depois de uma cerimônia que serve para gerar unidade num grupo, para que faça que as crianças todas sintam que elas pertencem ao determinado país do qual elas se orgulham, elas repitam o slogan de campanha de um partido. Mito acima de tudo, Bolsonaro acima de todos. O que é que um cara desse tem na cabeça? Esse cara, ele prova que o MEC, ele nunca foi um Ministério da Educação. Ele sempre foi uma prostituta do partido de situação. E cabe retificação aqui porque prostituta não é uma palavra ruim, prostituta não é uma profissão, prostituta merece respeito. O MEC é uma mera ferramenta do partido de situação. E ele foi uma ferramenta do partido de situação durante 16 anos. Quiseram combater essa ferramenta com um projeto escola sem partido, que hoje eu percebo que era uma bosta, que na verdade só queria atacar o PT, não queria defender a educação das crianças. E agora que esses caras finalmente chegam no poder e detêm o controle sobre o MEC, o que o cara fala? Que é prioridade na educação das crianças que elas cantem o hino nacional e que depois elas recitem o slogan usado na campanha
do candidato dela. Isso é vergonhoso. Porém, vocês merecem biscoitinho, estrelinha, beijinho, parabéns e abraços. Por quê? Porque se isso daqui acontecesse 20 anos atrás, isso passaria. E a gente estaria recitando, na escola lá, a gente estaria recitando o slogan da campanha do presidente eleito. Estaria acontecendo isso. E por que não está agora? Porque na Câmara você tem um monte de gente com o cu na mão, porque está se sentindo observado o tempo inteiro pelos seguidores, porque está exposto o tempo inteiro nas redes sociais, porque está exposto o tempo inteiro nas outras formas de mídia que não as tradicionais que estão na mão de 4 famílias. Então, o que você tem? Você tem um monte de gente cagando de medo do julgamento da população. E quando você teve isso daqui, até quem votou no Bolsonaro, até quem se diz de direita falou, não, esse negócio aí tá meio errado. E admitiu que esse negócio estava meio errado. E a opinião pública, vindo da conscientização de muitas pessoas do quanto isso daqui é uma barbaridade, levou a Câmara a ter medo. E foram essas pessoas, com medo do que aconteceu, que fizeram esse cara aqui recuar, e ele recuou. Então, isso de, na verdade, eu percebi que eu me excedi um pouco, não é um cara imbecil reconhecendo que ele foi noob. Isso daqui é uma conquista de todos vocês. Significa que assim, a gente está amadurecendo e a gente está indo para um lugar melhor do que a gente estava antes. Isso é ótimo. E por isso eu estou feliz. Esse vídeo foi longo, mas eu quero que você não deixe ele morrer, porque isso precisa atingir todos os seus amigos. Não para fazer o canal crescer, fazer essa ideia crescer. Viralizem essa conversa. Viralizem essa conversa porque essa consciência é de extrema importância. É de extrema importância. A gente tem que lutar para que o MEC saiba o que é importante para a educação das crianças. Educação das crianças, não partidarização das crianças. Não politização das crianças. Você tem que dar educação a elas. Por que a gente não consegue dar educação às crianças? Porque nós, como população, nós como povo, não sabemos qual é a educação boa que as crianças merecem ter, porque nós não tivemos. O dia que o povo souber exatamente qual é a educação que as crianças devem receber, o povo inteiro vai se unir e vai querer que elas recebam essa educação. E o dia que o povo quiser isso, esse cara aqui não vai conseguir falar não. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de união nesse momento para que a gente lute pelo que a gente quer. Para a gente lutar pelo que a gente quer, a gente precisa saber o que a gente quer. E a gente não vai saber o que a gente quer se a gente não parar para discutir, para conversar, para elaborar ideias. E a gente não vai conseguir isso enquanto tudo que for visto a partir de perspectivas antagônicas, de partidos antagônicos. Porque, na verdade, esses partidos eles estão sendo simplesmente manipulados para manter uma estrutura que vai muito além de comunismo, vai muito além de socialismo, vai muito além de capitalismo, liberalismo, vai muito além dessa porra toda. É de um funcionamento econômico, de favorecimento, de proteção, que precisa acabar. Isso é conversa infinita, a gente ficaria a tarde inteira falando aqui, não tem força para isso. Saiba quem os inimigos são e saiba, né? Saibamos o que a gente quer. Isso daqui não tem cabimento. A gente tem que saber o que a gente quer, o que tem que ser, o que tem que chegar lá, o que tem que ser imposto. A gente começou esse diálogo e ele não vai terminar tão cedo. E vocês não têm ideia do quão importante isso é e do quanto a gente está fazendo história nesse momento confuso que a gente vive, a importância enorme que isso tem. Outros países já passaram por isso e viraram países muito melhores. A gente está passando por isso agora. Eu estou muito feliz de estar vivendo esse momento, estou muito feliz mesmo. Estou otimista.